Muito se fala em transporte de animais em aviões, mas pouco sabem os direitos e as necessidades que esses pets têm quando o assunto é esse, como é o caso do Golden Joca, né, que você aí já deve ter visto nos noticiários, morreu durante uma falha no transporte aéreo, na condução, né, dele até o local de destino. A temática veio à tona trazendo muitas dúvidas. Será que é seguro transportar os pets dessa maneira? O que a gente deve considerar na hora de levar um animal no avião? E para esclarecer essas e outras questões, recebemos hoje a advogada Manuela Paiano e a médica veterinária Gabriela Della. Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um assunto que está gerando uma polêmica, né, nacional, e por isso a gente decidiu trazer aqui, né, para a nossa realidade também, porque a gente sabe que muitas pessoas têm animais de estimação e costumam levar nas viagens. E aí, Gabriela, eu já te pergunto, o que nós devemos considerar na hora, né, de fazer uma viagem de avião e levar o animal, decidir levar o animal de estimação? A partir do momento que você decide levar seu animal, você tem que ver com a companhia aérea em relação a se permite, em relação a tamanho, a distância, para onde vai, e aí ver o que autoriza ou não, se é né, se a viagem vai ser nacional ou internacional. E aí uma coisa muito importante, se o pet não puder ir em cima, que até então, até algumas companhias até 5, 8, 10 quilos no máximo, contando já com a bolsa, com a caixa de transporte, se esse pet tiver que ir embaixo, é muito importante ter todo um planejamento de meses antes para você conseguir acostumar esse pet a entrar numa caixa. Tem a questão de ficar fechado naquela caixa e só a parte da frente aberta. Em relação ao estresse térmico, a temperatura, a gente precisa às vezes fazer calmantes naturais para esses pets poderem estar aptos a ir com maior tranquilidade, né? Então muito se fala sobre a temperatura do porão. Qual que é a temperatura? Lembrando que a temperatura de um pet, ele não consegue fazer a troca, a troca que a gente consegue fazer. Então, é normal para nós, né? Para eles não. Exato, então eles não têm as glândulas sudoríparas ali fazendo essa troca. Então, pensando que, dependendo do tamanho do porte do animal, o tamanho da caixa, por exemplo, o Joca já chegou todo molhado, né? Então, o estresse térmico ali dentro, então muito se fala sobre a temperatura. Então, isso é um ponto muito a entender bem aí e ver o que vai ter da nova legislação aí. Porque a gente acredita que depois de toda essa discussão, né, nós tivemos aí movimentos aqui na nossa região, mas também nacionais, que deve ter uma mudança, né, Manuela? E qual que é a importância de se ter, então, diretrizes mais fortes, leis mais rígidas ou também mais claras quando se fala sobre esse tema? Principalmente evitar a impunidade. Evitar a certeza da impunidade é garantir que situações como essa não ocorram mais. Infelizmente, a brecha, né, no judiciário, no legislativo, permite que situações como essa venham a ocorrer. Então, criar regras e diretrizes que visam coibir a impunidade das companhias nesse sentido, com certeza é uma forma eficaz de evitar que tragédias como essa do Joca venham a ocorrer novamente. Porque até eu vi que todo esse movimento nacional, né, não sou uma bagagem, né, que o animal ele tem que ser tratado como ele merece. O animal ele tem que ser tratado com respeito também, né? Exatamente, o animal, por mais quando a gente fala em carga viva, ele é um animal senciente, ele é um animal capaz de sentir medo, estresse, isso tudo é um estresse fisiológico, mas que pode vir a óbito por várias situações. Até a questão do jejum prolongado, que às vezes faz antes da viagem, quanto tempo aquele animal está em jejum? Pode levar uma hipoglicemia, pode levar a óbito. Quanto tempo aquele animal foi exposto a um estresse térmico? Qual que é a temperatura que estava? Então, essa questão é algo que sim pode vir a óbito, e aí no caso do Joca teve um erro ainda maior, uma negligência no sentido da distância, né? Que sim, porque era para um percurso, ele acabou indo parar em outro, desse outro ele teve que voltar para o que era o percurso correto, né? Exatamente, não só falando do caso do Joca, outros que aconteceram mesmo fazendo o destino correto, né, de um aeroporto para outro, menor tempo, porém que também tiveram óbitos. Então tá tendo falha em toda a logística
logística em todo operacional, né, nos aeroportos. Não tem um lugar somente para aquele animal ficar, um terminal para aquele transporte de animais, né? Então isso acaba tendo todo aí vários erros que acabam culminando nos óbitos. Porque a companhia ela precisa ter a responsabilidade, né? Porque com certeza o animal não viaja de graça, né? Exatamente. E os profissionais que trabalham, que atuam nessa companhia, Manuela, também precisam ser responsabilizados e orientados a fazer o atendimento correto. Essa é justamente uma questão levantada com a tragédia, infelizmente, que acometeu o Joca, de se criar uma regulamentação através de um órgão específico e não deixar apenas a cargo das companhias. Certo. Porque atualmente elas é quem determinam a forma como viajam, enfim, as regras e o manuseio do animal ali. Então, a criação de um órgão específico para regulamentar e principalmente fiscalizar, né, o cumprimento dessas regras e dessas diretrizes é o diferencial que a gente precisa nesse momento. O nosso bate-papo está interessante, mas ainda não fiz todas as perguntas para vocês. Vou convidar as meninas a voltar então no próximo bloco para a gente ainda debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Por enquanto, vocês aguardam, tá certo, Gabriela e Manuela? Claro. Obrigada.